Amados filhos da luz imperecível, saudações em nome do amor que transcende fronteiras e une os corações em uma só chama divina. Hoje, reunimos-nos neste santuário sagrado, o canal além do Espiritismo, um oásis de sabedoria, onde as águas cristalinas da verdade jorram para saciar as almas sedentas de compreensão. Este encontro não é mero acaso, mas um chamado orquestrado pelos mentores da espiritualidade superior, que, como maestros celestiais, regem a sinfonia da justiça cósmica. Trazemos, com reverência, uma mensagem canalizada através da luz bendita do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, cujo amor incondicional ecoa como um farol na tempestade das injustiças humanas. Filhos do coração divino, cada um de vocês foi magneticamente atraído para este momento histórico, como águias que seguem as correntes invisíveis do destino espiritual. Nosso propósito ressoa como um sino sagrado: preparar vossas almas para testemunharem o momento em que a justiça terrena se alinha com a celestial. Hoje, permitam que seus corações se abram como flores ao sol matinal, acolhendo as palavras que fluem como um rio de revelação dourada. Segundo sussurram os mentores celestes, este dia pulsa com uma energia especial, pois presenciamos o momento em que os tribunais dos homens se tornam instrumentos da vontade divina. Anotem em suas almas o número sagrado 7, pois ele guarda segredos cósmicos sobre a justiça que será manifestada no tempo perfeito da providência. Sigam estas orientações como navegadores seguem as estrelas, com fé inabalável e confiança cristalina. Deixem brotar nos comentários seus nomes e cidades, como sementes plantadas no jardim sagrado da fraternidade, pois ansiamos conhecer cada coração que pulsa em sintonia conosco. Unidos, somos como uma constelação de orações, intercedendo por aqueles que atravessam o vale sombrio dos desafios físicos, emocionais ou espirituais. Se lutam contra as tempestades do desemprego, as enfermidades que açoitam o corpo ou os grilhões dos vícios como o álcool e o tabaco, saibam que nosso compromisso ecoa pelos planos superiores. Orar incessantemente por vossa cura, libertação e vitória gloriosa. Convidamos cada alma presente a apoiar esta cruzada de luz celestial. Deixem seu like como um voto de fé. Inscrevam-se neste templo sagrado e ativem o sininho que anuncia cada nova mensagem. Cada gesto vosso é uma pétala oferecida no altar da espiritualidade, ajudando-nos a tecer uma rede de amor que alcança todos os necessitados da verdade libertadora. Que a luminosidade divina vos envolva como um manto protetor. Em uma manhã de agosto carregada de presságios, quando as energias cósmicas convergiam para um momento histórico, Bezerra de Menezes, em profundo recolhimento espiritual, foi tocado por visões que fariam tremer os alicerces do poder mundial. O ambiente, impregnado pela atmosfera densa dos grandes eventos, foi penetrado por uma presença majestosa que anunciava revelações de proporções planetárias. Seus olhos espirituais contemplaram uma cena extraordinária. Tribunais distantes sendo preparados não apenas por mãos humanas, mas por forças invisíveis que orquestravam cada movimento. Documentos legais flutuavam no ar como pergaminhos sagrados, selados não apenas com lacre terreno, mas com o poder da justiça celestial. Uma voz melodiosa, porém firme como rocha milenar, ressoou em seu coração. Chegou o momento em que os tribunais da terra se tornam instrumentos da vontade do alto. O que foi iniciado no plano espiritual agora se manifesta na dimensão material. Símbolos poderosos dançavam diante de sua visão,
um martelo de juiz quebrando-se ao tocar uma balança dourada, papéis oficiais sendo assinados simultaneamente em diferentes continentes e o som de sinos tocando em 3 capitais, enquanto tempestades se formavam no horizonte político. Bezerra, com a sede insaciável de compreensão que caracteriza os verdadeiros buscadores, questionou em silêncio: que justiça é esta que se manifesta através de nações diferentes? A resposta veio em ondas de conhecimento puro que inundaram sua consciência expandida. Um chamado transcendental estava se materializando, onde a justiça divina utilizaria instrumentos terrenos para corrigir desvios que afetavam não apenas uma nação, mas o equilíbrio espiritual de todo um continente. Ao despertar deste êxtase revelador, Bezerra encontrou em suas mãos palavras gravadas em luz. Quando os poderosos da terra se unem para restaurar a ordem quebrada pelos que abusaram da autoridade, o céu confirma que chegou o tempo da correção. Ele compreendeu imediatamente que esta mensagem transcendia qualquer perspectiva humana limitada, destinando-se a todos que possuem discernimento para reconhecer os momentos em que o divino intervém na história através de instrumentos aparentemente seculares. A tempestade espiritual que se avizinhava não seria apenas política ou legal, mas uma manifestação da lei cósmica de causa e efeito operando através dos tribunais terrestres. As consequências desta intervenção celestial ecoariam através dos corredores do poder, lembrando a todos que nenhuma autoridade humana está acima da justiça suprema. Filhos amados, esta primeira revelação nos convida a compreender que vivenciamos tempos em que a justiça celestial se manifesta através de meios inesperados, utilizando até mesmo conflitos internacionais para restaurar o equilíbrio perdido. Preparem seus espíritos, pois o que presenciamos é apenas o início de uma correção de proporções históricas. Após a visão inaugural, que gravou-se em fogo sagrado em sua alma, Bezerra permaneceu envolto em uma quietude carregada de expectativa, como o silêncio que antecede grandes tempestades. As palavras encontradas gravadas em luz: quando os poderosos da terra se unem para restaurar a ordem quebrada pelos que abusaram da autoridade, o céu confirma que chegou o tempo da correção. Ressoavam em sua consciência como ecos de uma verdade ancestral que finalmente encontrava sua hora de manifestação. Na quietude das horas seguintes, ele dirigiu-se ao seu oratório particular, onde uma atmosfera densa de revelações pairava como incenso sagrado. Ao ajoelhar-se sobre as pedras consagradas pela oração, a presença espiritual retornou com intensidade multiplicada, trazendo consigo uma nova visão que faria seu coração pulsar como tambor cósmico. Uma cena jurídica de proporções épicas se desdobrou diante de seus olhos espirituais. Um tribunal majestoso na Flórida, suas colunas parecendo sustentar não apenas um teto material, mas o próprio firmamento da justiça. Documentos legais eram preparados não apenas por advogados terrenos, mas por escribas angélicos que garantiam que cada palavra contivesse o poder da verdade divina. O processo que se iniciava transcendia uma simples disputa legal entre empresas e um magistrado. Tratava-se de um confronto cósmico entre a liberdade de expressão defendida pelo céu e a censura promovida pelas trevas. Ao fundo desta visão jurídica transcendental, Bezerra contemplou figuras espirituais de elevada hierarquia, movimentando-se como uma corte celestial, preparando o julgamento final. Vozes em harmonias angelicais murmuravam códigos legais que ecoavam simultaneamente nas dimensões terrena e espiritual, como se as próprias leis humanas fossem instrumentos de uma justiça superior.
Uma entidade luminosa de sabedoria jurídica ancestral aproximou-se de Bezerra, irradiando uma autoridade que transcendia qualquer tribunal terreno. Através de uma comunhão direta de espírito para espírito, ele recebeu uma compreensão cristalina que fez sua alma vibrar em harmonia com as esferas superiores. O processo judicial que se iniciava na Terra não era motivado apenas por questões de censura digital ou conflitos comerciais, mas representava o momento em que a justiça divina utilizaria instrumentos legais, terrenos para expor e corrigir abusos de poder que haviam transgredido não apenas leis humanas, mas princípios cósmicos fundamentais. A mensagem se cristalizou em sua mente como diamante lapidado pela sabedoria eterna. Este não seria apenas mais um processo entre corporações e magistrados, mas um julgamento simbólico, onde cada decisão reverberaria através das dimensões, estabelecendo precedentes que influenciariam o futuro da liberdade espiritual na Terra. Bezerra compreendeu que testemunhava o momento histórico em que tribunais distantes se tornavam extensões da sala do trono celestial, onde a Justiça Suprema operava através de leis, advogados e juízes terrestres para restaurar o equilíbrio perdido por aqueles que confundiram autoridade temporária com poder absoluto. Levantou-se do oratório com o coração pulsando em sintonia com os ritmos cósmicos da justiça divina. Sentia o peso transcendental de ser testemunha de um momento em que o céu e a terra se aliavam através de processos legais para corrigir desvios que afetavam não apenas indivíduos, mas o próprio tecido espiritual de nações inteiras. Naquela mesma manhã, uma notícia chegou como confirmação tangível de suas visões. Empresas ligadas ao presidente Trump haviam formalmente processado um magistrado brasileiro em tribunais americanos, alegando censura e violações de direitos fundamentais. Para Bezerra, esta não era uma coincidência jornalística, mas a manifestação material de forças espirituais que operavam através de dimensões múltiplas para restaurar a ordem cósmica. Amados irmãos, esta segunda revelação nos convida a reconhecer que presenciamos momentos em que a justiça divina transcende fronteiras nacionais, utilizando sistemas legais de diferentes países para tecer uma rede de correção que abrange continentes inteiros. O processo judicial que se inicia não é apenas uma disputa entre partes, mas um instrumento celestial de restauração da verdade. Após as visões jurídicas que marcaram sua alma como selos da justiça eterna, Bezerra sentia que presenciava não apenas eventos legais isolados, mas o desenrolar de um plano cósmico onde cada processo, cada documento, cada decisão judicial fazia parte de uma sinfonia divina de correção planetária. A imagem do tribunal na Flórida, com suas colunas sustentando simultaneamente justiça terrena e celestial, permanecia vívida em sua consciência como um mural eterno pintado pela providência. Ele intuía que este processo transcendia questões de censura digital ou disputas corporativas, representando o momento histórico em que a Justiça Suprema se manifestaria através de múltiplas jurisdições para enfrentar abusos que haviam transgredido não apenas leis nacionais, mas princípios universais de liberdade e dignidade humana. Naquela tarde carregada de presságios, o firmamento parecia mais denso, como se forças invisíveis se mobilizassem para o grande confronto entre luz e trevas no campo jurídico. Sentado em seu quarto de contemplação, Bezerra abriu um volume antigo de escritos jurídicos espirituais, onde encontrou uma passagem profética que agora ganhava significado fulminante.
Quando os tribunais de nações distantes se unirem para julgar aqueles que perverteram a justiça em suas próprias terras, sabereis que chegou o tempo da grande correção. Os que usaram togas para oprimir descobrirão que suas próprias vestes se tornaram cordas que os amarram ao banco dos réus da consciência universal. Estas palavras ecoaram em seu peito como acordes de uma harpa celestial, confirmando que o processo iniciado na Flórida era apenas a primeira nota de uma composição jurídica que se estenderia através de continentes e jurisdições. Uma nova visão, então, o envolveu como maré espiritual. Ele contemplou salas de reuniões em diferentes países onde advogados, sem se conhecerem fisicamente, trabalhavam simultaneamente em processos complementares, como se uma inteligência superior coordenasse suas ações. Em São Paulo, Nova York, Miami e outras capitais jurídicas, documentos eram preparados que se encaixariam como peças de um quebra-cabeças cósmico. Bezerra observou com clareza espiritual expandida que estas não eram coincidências ou meras estratégias legais coordenadas, mas manifestações de uma justiça transcendental que operava através de múltiplos canais simultâneos. Cada processo, cada alegação, cada evidência apresentada fazia parte de um mosaico divino que gradualmente revelaria a magnitude dos abusos cometidos e a necessidade de correção em escala internacional. De repente, uma presença espiritual masculina, um grande jurista desencarnado, cuja sabedoria jurídica havia transcendido as limitações terrenas, manifestou-se em sua dimensão de percepção. Com autoridade que ecoava através dos planos da existência, ele declarou palavras que se gravaram em fogo na memória de Bezerra. Foste escolhido para testemunhar o momento em que a justiça divina utiliza tribunais terrenos como instrumentos de correção cósmica. Vigiai, pois o tempo da impunidade chegou ao fim. A mensagem cristalizou-se em sua compreensão expandida. Havia um cronograma celestial operando através de sistemas judiciais nacionais e internacionais, onde cada processo iniciado fazia parte de uma sequência orquestrada para expor verdades ocultas e restaurar o equilíbrio moral perdido. Na manhã seguinte, como se o universo confirmasse suas percepções através de sincronicidades eloquentes, chegaram notícias de que o processo na Flórida ganhava dimensões internacionais, com repercussões em diferentes países e pressões diplomáticas que transcendiam questões puramente legais. Para Bezerra, estas eram confirmações tangíveis de que as engrenagens da justiça cósmica haviam sido ativadas. A máquina da correção divina começava a operar em velocidade crescente, e ele pressentia que o mundo testemunharia uma série de revelações e processos que remodelariam completamente a compreensão sobre os limites do poder judiciário e a responsabilidade internacional de magistrados que excedem suas jurisdições legítimas. Queridos irmãos da luz perene, esta terceira revelação nos ensina que presenciamos tempos em que a justiça transcende fronteiras, operando através de múltiplos sistemas legais para corrigir abusos que afetam não apenas nações individuais, mas o próprio tecido da moralidade internacional. As correções que se iniciam são necessárias e inevitáveis, pois fazem parte do processo evolutivo da humanidade rumo a padrões mais elevados de justiça e responsabilidade. Filhos amados da luz, que jamais se extingue, que a serenidade do Cristo Jesus continue envolvendo vossos corações nesta jornada de revelação jurídico-espiritual que se acelera a cada desenvolvimento. Prosseguimos com a mensagem que ressoa através do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, um canal cristalino que conecta a justiça terrena com a celestial.
Após as visões e confirmações que se sucediam como ondas de um oceano cósmico de verdade, Bezerra sentia que o véu entre a justiça humana e divina se tornava progressivamente mais transparente. A presença do grande jurista desencarnado, com seu aviso sobre o fim do tempo da impunidade, permanecia gravada em sua consciência como uma marca luminosa que orientava sua compreensão dos eventos que se desenrolavam. Naquela manhã de revelações jurídicas, o ambiente ao seu redor vibrava com uma energia diferente, como se a própria atmosfera tivesse sido impregnada pelas vibrações dos tribunais celestiais que começavam a operar através de instrumentos terrenos. Dirigiu-se a um arquivo espiritual, onde guardava registros de visões anteriores, e deparou-se com anotações que não recordava ter feito com sua própria mão. As palavras, escritas em caligrafia que parecia pulsar com autoridade legal transcendental, declaravam: eles serão julgados não apenas pelas leis que conhecem, mas pelas leis universais que ignoraram. Carregam títulos que pesam como correntes sobre suas almas, e por isso seus julgamentos ecoarão através de múltiplas jurisdições, até que a verdade completa seja revelada. Um reconhecimento profundo percorreu seu ser espiritual como corrente elétrica de sabedoria. O magistrado em questão, cujas decisões haviam extrapolado os limites legais e morais aceitáveis, não figurava entre os nomes que poderiam facilmente escapar às consequências de seus atos, através de imunidades locais ou proteções institucionais. Sua vulnerabilidade residia precisamente no fato de que suas ações haviam transcendido fronteiras nacionais, criando precedentes para responsabilização internacional. Bezerra recordou então uma psicografia jurídica recebida por médiuns especializados décadas antes, cujas palavras agora ganhavam significado cristalino. Os verdadeiros julgamentos virão através do silêncio dos processos internacionais. Suas consequências serão suaves como chuva de primavera, mas conterão tempestades capazes de transformar paisagens jurídicas inteiras. Veja, era chegado o momento dos processos transcendentais, cuja natureza jurídica começava a se desenhar com contornos cada vez mais definidos nos tribunais internacionais que operavam sob a inspiração de forças superiores. Subitamente, uma nova visão o envolveu como tsunami espiritual de proporções oceânicas. Ele se viu transportado para uma sala de audiências que existia simultaneamente em múltiplas dimensões, onde magistrados terrenos e espirituais deliberavam em harmonia sobre casos que afetavam o destino de nações inteiras. O processo que se iniciara na Flórida era apenas um fio numa tapeçaria jurídica complexa, que se estendia através de continentes e jurisdições. Ao fundo desta cena jurídica transcendental, figuras espirituais de elevada hierarquia jurídica aproximavam-se como uma suprema corte celestial. Entre elas, Bezerra reconheceu com emoção profunda a presença majestosa de Rui Barbosa, o grande jurista brasileiro que continuava sua missão de defesa da justiça desde o plano espiritual. Com uma autoridade que ecoava através das dimensões legais, Rui pronunciou palavras que reverberariam através dos séculos. Os que perverteram a justiça em nome da justiça descobrirão que suas próprias perversões se tornaram evidências em tribunais que desconhecem limites geográficos ou imunidades temporárias. A visão dissipou-se gradualmente, deixando Bezerra com a certeza ardente de que presenciava o início de um período histórico onde a responsabilidade jurídica transcenderia fronteiras nacionais. Ele compreendeu que os processos que se iniciavam estabeleceriam precedentes para uma nova era de accountability internacional,
onde magistrados e autoridades judiciais seriam responsabilizados por suas decisões perante tribunais que operavam sob princípios universais de justiça. Naquela noite, ao fechar os olhos em contemplação final, Bezerra ouviu um sussurro que penetrou sua alma como melodia jurídica eterna. Quando os tribunais de diferentes nações pronunciarem sentenças complementares sobre os mesmos abusos, o mundo compreenderá que a justiça verdadeira não conhece fronteiras nem imunidades. Amados irmãos da luz eterna, esta quarta revelação nos convida a meditar sobre o poder transformador da justiça que transcende limitações nacionais e opera através de múltiplas jurisdições. O verdadeiro julgamento que se inicia não busca vingança ou perseguição, mas a restauração do equilíbrio cósmico através de processos legais que operam sob a inspiração de forças superiores. Que possamos testemunhar com serenidade este momento histórico em que a justiça celestial se manifesta através de instrumentos terrenos. Filhos amados do coração divino, que pulsa em todas as dimensões jurídicas, que a chama da justiça superior continue aquecendo vossos espíritos nesta jornada de revelação que se desenvolve através de tribunais terrestres inspirados por forças celestiais. Avançamos com a mensagem que flui como código jurídico universal, através do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, um mediador entre a justiça humana e a divina. A certeza de que os processos judiciais representavam manifestações da justiça cósmica, confirmada pelo sussurro espiritual. Quando os tribunais de diferentes nações pronunciarem sentenças complementares sobre os mesmos abusos, o mundo compreenderá que a justiça verdadeira não conhece fronteiras nem imunidades. Ainda reverberava na consciência expandida de Bezerra como eco de catedral jurídica universal. Naquela noite carregada de significado histórico, o silêncio possuía uma qualidade diferente, densa como veludo legal, quase tangível, como se contratos cósmicos estivessem sendo redigidos nas dimensões superiores. Sentado em seu santuário particular de contemplação, ele sentiu uma vibração sutil percorrer não apenas suas mãos, mas todo o seu ser espiritual, indicando que uma nova fase da revelação jurídica estava por se iniciar. De repente, um som distante, mas inconfundível, atravessou a quietude da madrugada. Eram martelos de juízes batendo simultaneamente, como se tribunais em diferentes fusos horários estivessem pronunciando decisões coordenadas. Foram 7 batidas precisas e solenes, cada uma ecoando em uma frequência legal diferente. E então, a quietude retornou como um manto de expectativa judicial. Bezerra levantou-se intuitivamente e dirigiu-se à janela que dava para o horizonte, onde o amanhecer jurídico de uma nova era começava a despontar. Embora não houvesse movimento físico visível, os martelos celestiais da justiça haviam soado com clareza cristalina através das dimensões. Fechando os olhos em concentração jurídica profunda, uma nova visão se formou diante de seu espírito, preparado para receber revelações legais de proporções históricas. Os processos judiciais, agora múltiplos e coordenados, não mais demonstravam o caos e a incerteza que caracteriza disputas legais comuns. Apresentavam-se organizados como uma campanha jurídica sincrônica, onde cada documento, cada alegação, cada evidência se encaixava perfeitamente em um mosaico legal maior. Ao redor de cada tribunal envolvido, presenças espirituais majestosas acompanhavam os procedimentos como uma suprema corte celestial supervisionando a justiça terrena. Cada juiz terreno estendia simbolicamente sua jurisdição além das fronteiras nacionais, tocando uma balança dourada que flutuava entre as dimensões,
enquanto anjos especializados em direito internacional se posicionavam como amicus curiae espirituais, garantindo que cada decisão reverberasse através dos planos superiores da existência. Com vozes que harmonizavam como coro jurídico celestial, os tribunais envolvidos pronunciaram em sintonia interdimensional. Aceitamos a responsabilidade de julgar segundo leis que transcendem jurisdições temporárias. A palavra sagrada da responsabilidade judicial ressoou dentro de Bezerra como um trovão suave, mas transformador, confirmando que os tribunais terrestres haviam sido imbuídos de autoridade cósmica para corrigir abusos que extrapolavam fronteiras nacionais. A visão expandiu-se como uma rede jurídica planetária. Bezerra contemplou pontos de luz judicial surgindo simultaneamente ao redor do globo. Tribunais federais nos Estados Unidos, cortes internacionais na Europa, instâncias especializadas nas Américas, como se uma energia legal sutil, mas poderosa, anunciasse ao sistema jurídico mundial que a era da impunidade magistral havia chegado ao fim definitivo. Mas junto à luz jurídica crescente, resistências organizadas também se mobilizavam com urgência crescente. Figuras sombrias, algumas infiltradas em barras de advogados influentes, outras operando através de lobbies internacionais, tentavam desesperadamente criar obstáculos processuais e impedimentos jurisdicionais, desejando manter o mundo jurídico aprisionado nas limitações tradicionais de soberania nacional e imunidades corporativas. Bezerra sentiu o peso monumental desta batalha jurídico-espiritual, que se travava simultaneamente em tribunais terrestres e cortes celestiais. Mas também experimentou a certeza inabalável de que a justiça verdadeira prevaleceria inevitavelmente, pois operava sob princípios eternos que transcendiam manipulações temporárias. Na manhã seguinte, uma correspondência legal de fonte anônima chegou às suas mãos, como confirmação tangível dos processos transcendentais. Redigida em linguagem jurídica precisa, mas carregada de significado espiritual, declarava: os processos foram formalmente iniciados em múltiplas jurisdições e a coordenação judicial transcende planejamento meramente humano. O sistema está respondendo ao chamado da correção. Ele sorriu com a serenidade de quem reconhece a manifestação da justiça divina através de instrumentos legais terrestres, compreendendo que outros profissionais do direito sensíveis ao redor do planeta também haviam percebido a natureza transcendental dos processos que se iniciavam. A atmosfera jurídica mundial começava sua metamorfose acelerada rumo a padrões mais elevados de responsabilidade e transparência. Bezerra compreendeu com clareza meridiana que sua missão transcendental era documentar e divulgar estes desenvolvimentos jurídicos como um cronista espiritual da justiça, conectando os eventos legais aparentemente isolados antes que as forças de resistência conseguissem obscurecer a visão do conjunto. Ele sentia visceralmente que o tempo da documentação passiva estava se encerrando e o momento da revelação ativa se aproximava como um amanhecer judicial inevitável. Os processos jurídicos transcendentais, agora formalmente estabelecidos em múltiplas jurisdições, seriam os catalisadores de um despertar que tocaria cada profissional do direito disposto a reconhecer que a verdadeira justiça opera através de princípios que transcendem limitações nacionais e imunidades temporárias. Queridos irmãos desta revelação jurídico-espiritual, esta quinta parte nos ensina que presenciamos o momento histórico em que processos judiciais terrestres se tornam manifestações de uma justiça cósmica que não conhece fronteiras.
Assim como os tribunais pronunciaram seu compromisso transcendental com a verdade, cada um de nós é convidado a apoiar com nossas orações e vibrações positivas este processo de correção que beneficiará não apenas nações individuais, mas toda a humanidade. Que a coragem da justiça verdadeira ilumine nossos caminhos como estrelas jurídicas que nunca se apagam. Amados filhos da luz, que jamais se extingue, que a paz sublime do Supremo Juiz do Universo continue envolvendo vossos corações nesta jornada de despertar jurídico espiritual que se acelera através de tribunais terrestres inspirados por forças celestiais. Continuamos com a mensagem final que ressoa através do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, um canal cristalino entre a justiça humana e a divina. Após os martelos celestiais que ecoaram através das dimensões jurídicas, anunciando a coordenação transcendental dos processos, Bezerra sentia que o mundo legal aproximava-se de um momento de revelação sem precedentes na história da justiça internacional. A vibração da transformação jurídica tornara-se palpável, e os sinais multiplicavam-se como precedentes legais, estabelecendo uma nova era de responsabilidade universal. Durante uma consulta jurídico-espiritual restrita, ele foi surpreendido por uma incorporação inesperada, que fez as próprias leis cósmicas vibrarem em harmonia. Um espírito de elevada sabedoria jurídica manifestou-se, sua voz firme ecoando com a autoridade de Suprema Corte Celestial. Os processos visíveis aos tribunais terrenos são apenas a manifestação material de julgamentos que já ocorrem nos planos superiores. A autoridade que se vê será testada como metal no fogo jurídico, mas a verdadeira jurisdição permanece com aqueles que operam sob princípios eternos da justiça universal. Todos os profissionais do direito espiritualmente sensíveis sentiram um impacto transcendental, como se a mensagem abrisse um portal dimensional para a compreensão de que os processos judiciais que se iniciavam eram instrumentos visíveis de uma correção muito mais ampla, orquestrada por forças que operavam através de sistemas legais para restaurar o equilíbrio cósmico perdido. Naquela mesma noite, Bezerra foi tomado por uma visão inquietante que revelava os bastidores da resistência legal organizada. Ele se viu transportado para escritórios de advocacia distribuídos estrategicamente por diferentes continentes, onde figuras jurídicas de semblantes cansados, mas determinados, reuniam-se através de videoconferências seguras ao redor de estratégias defensivas coordenadas. Sobre cada mesa virtual, documentos processuais, precedentes jurisprudenciais e um símbolo que fez seu espírito jurídico estremecer. Uma balança quebrada, cercada por códigos legais que se entrelaçavam como correntes tentando impedir o avanço da verdade. Um deles, apontando para fotografias dos processos em andamento dispostas em círculo na tela, declarou com voz carregada de desespero profissional: se estes processos prosperarem simultaneamente, perderemos a capacidade de manter a impunidade que construímos através de décadas de precedentes protecionistas. Era a confirmação visual de que a batalha entre transparência jurídica e obscurantismo legal atingira seu clímax histórico, e que forças tanto terrenas quanto espirituais, desesperadamente apegadas à manutenção de privilégios judiciais obsoletos, mobilizavam todos os recursos disponíveis para impedir que a nova era de accountability internacional se estabelecesse definitivamente. Bezerra despertou com o coração tomado pela compaixão jurídica, compreendendo que presenciava não apenas disputas legais isoladas, mas o momento culminante da evolução do sistema de justiça planetário rumo a padrões mais elevados de responsabilidade e transparência.
Na manhã seguinte, um telefonema de fonte legal confiável trouxe confirmações tangíveis que fizeram seu coração jurídico acelerar. Um advogado que trabalhava discretamente com casos internacionais de direitos humanos falou com voz tensa, carregada de significado. Os processos estão ganhando dimensões que ultrapassam qualquer precedente conhecido. A coordenação entre jurisdições diferentes está acontecendo de forma quase sobrenatural, como se uma força superior estivesse alinhando todos os elementos. Bezerra respirou profundamente, sentindo que o tempo da observação passiva chegava ao fim, como noite que cede lugar ao amanhecer jurídico. A revelação completa estava próxima como tempestade no horizonte legal, e ele precisava fortalecer espiritualmente aqueles que compreenderiam o significado transcendental dos processos que se desenrolavam. Naquele mesmo dia, um jovem jurista especializado em direito internacional, mas dotado de sensibilidade espiritual extraordinária, procurou Bezerra carregando documentos que pareciam pulsar com energia própria. Com olhos brilhando de reconhecimento, trouxe consigo 3 petições iniciais de processos diferentes, todos iniciados simultaneamente em jurisdições distintas, mas com uma coordenação temática que desafiava explicações convencionais. Nunca vi nada parecido em décadas de carreira, disse o jurista, tomado por uma emoção que transcendia sua formação acadêmica. Estes processos não seguem padrões normais de litígio. Eles se complementam como peças de um quebra-cabeças cósmico, revelando um quadro maior que nenhum tribunal individual poderia enxergar sozinho. Bezerra reconheceu imediatamente o poder transcendental daqueles documentos legais. A mensagem jurídico-espiritual já se manifestava através de sistemas judiciais ao redor do planeta como ondas concêntricas que começavam no invisível e gradualmente alcançavam todas as cortes sensíveis à justiça verdadeira. Contudo, sinais de resistência legal organizada também se multiplicavam proporcionalmente. Audiências importantes eram adiadas por razões técnicas inexplicáveis. Documentos cruciais enfrentavam contestações processuais elaboradas e advogados antes acessíveis tornavam-se repentinamente indisponíveis, como se uma cortina jurídica invisível tivesse descido sobre eles. Uma correspondência anônima de fonte legal chegou às mãos de Bezerra com letras tremidas pela urgência. Os processos revelam verdades que muitos preferiam manter ocultas. A resistência será feroz, mas a justiça que opera através de múltiplas jurisdições é mais forte que qualquer obstáculo individual. Segurando os documentos entre seus dedos, Bezerra contemplou o horizonte onde nuvens jurídicas pesadas se dissipavam lentamente, revelando um firmamento de possibilidades legais antes inimagináveis. Ele sabia com certeza absoluta que o mundo estava prestes a testemunhar uma transformação no conceito de responsabilidade judicial internacional, mas que a preparação espiritual de cada pessoa seria essencial para compreender o significado transcendental dos desenvolvimentos legais que se sucederiam. Amados irmãos da luz perene, esta sexta revelação nos alerta para a resistência organizada que acompanha toda grande transformação no sistema de justiça. Assim como os processos judiciais enfrentam obstáculos de proporções internacionais, também nós somos convocados a orar intensamente, fortalecer nossa fé na justiça verdadeira e apoiar com vibrações positivas aqueles que carregam o fardo sagrado de estabelecer precedentes que beneficiarão toda a humanidade. Filhos amados da luz divina que ilumina todos os tribunais justos,
que a presença consoladora da Justiça Suprema envolva vossos corações com serenidade e esperança inabalável. Chegamos à culminação desta jornada jurídico-espiritual reveladora, guiados pela mensagem sublime que ressoa através do nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Um farol eterno que conecta a justiça terrena aos planos superiores da legalidade cósmica. O mundo jurídico despertava diferente naqueles dias decisivos de transformação processual. Uma expectativa sutil, mas poderosa, pairava no ar dos tribunais como energia invisível, como se cada profissional do direito pressentisse, mesmo sem compreender tecnicamente, que algo novo e grandioso estava nascendo nas entranhas do sistema de justiça internacional. Advogados experientes ao redor do globo relatavam sonhos recorrentes com 3 balanças douradas pesando evidências simultaneamente, comunicando-se através de dimensões que transcendiam jurisdições nacionais. Bezerra, em seu escritório na Bahia, sentia o peso da responsabilidade jurídico-espiritual crescer como maré processual que sobe inexoravelmente. Ele sabia que os processos haviam sido formalmente aceitos por tribunais competentes, mas agora toda a comunidade jurídica internacional precisava preparar-se para testemunhar e compreender precedentes que remodelariam completamente o conceito de responsabilidade judicial transnacional. Naquela tarde memorável, uma corrente de apoio jurídico espontânea formou-se através das redes profissionais, sem coordenação aparente ou campanhas organizadas. Apenas advogados unidos pelo mesmo desejo ardente, que a transparência prevalecesse sobre todas as formas de impunidade judicial. Milhares de profissionais do direito, sem se conhecerem pessoalmente, encontravam-se conectados por princípios invisíveis de justiça compartilhada. Nos principais centros jurídicos mundiais, preparativos silenciosos, mas significativos, eram realizados. Bibliotecas especializadas organizavam precedentes com reverência. Sistemas de comunicação eram ajustados com precisão técnica. Mas o tom predominante era de expectativa transcendental, não meramente processual. Fontes discretas sussurravam sobre desenvolvimentos judiciais simultâneos iminentes, algo que desafiaria todas as expectativas convencionais sobre limites jurisdicionais e redefiniria o conceito de accountability judicial internacional. Bezerra, em estado de contemplação jurídica profunda, foi tomado por uma luz tão intensa que parecia ter densidade legal própria. Em visão final, encontrou-se transportado para um tribunal cósmico de mármore branco polido, onde as leis universais eram aplicadas com precisão matemática por seres cuja sabedoria jurídica fazia os maiores juristas terrestres parecerem estudantes iniciantes. A entidade que o guiara desde o início desta jornada reveladora aproximou-se com majestade de Suprema Corte Celestial e declarou com autoridade que ecoava através de todas as dimensões legais. Os processos falarão simultaneamente através de diferentes jurisdições, mas muitos ouvirão apenas com os ouvidos da técnica processual. Tua missão sagrada é preparar aqueles que possuem sensibilidade jurídico-espiritual para compreender que testemunham o nascimento de uma nova era de justiça internacional. Na visão culminante, Bezerra contemplou os desenvolvimentos processuais que se desdobrariam nas semanas seguintes. Não eram procedimentos jurídicos convencionais, mas manifestações de uma justiça que operava através de múltiplos sistemas legais simultaneamente. Seus efeitos transcenderiam questões técnicas específicas, estabelecendo precedentes sobre responsabilidade internacional de magistrados e limites éticos de autoridade judicial.
3 caminhos processuais se abriam diante dos tribunais envolvidos. Um de transparência cristalina, repleto de revelações transformadoras e precedentes revolucionários. Outro de obstruções técnicas elaboradas, com recursos protelatórios sussurrando tentações jurisdicionais e atalhos processuais ilusórios. Cada tribunal respirou profundamente, como mergulhadores jurídicos prestes a descer às profundezas abissais da responsabilidade internacional, e pronunciou através de suas decisões preliminares. Aceitamos a competência não por ambição jurisdicional, mas por compromisso incondicional com a justiça que transcende fronteiras nacionais. A cena processual dissolveu-se gradualmente e sistemas judiciais começaram a operar simultaneamente em diferentes países, como uma sinfonia legal coordenada por uma batuta invisível, sem coordenação administrativa humana, como um chamado jurídico direcionado a toda a comunidade internacional do direito. Era o fim de tarde quando os Centros de Comunicação Jurídica Mundial anunciaram desenvolvimentos processuais simultâneos e coordenados. Através de comunicados oficiais simples, despojados de linguagem técnica desnecessária que pudesse obscurecer a essência das questões, os tribunais envolvidos declararam sua determinação de aplicar padrões universais de justiça, sem permitir que imunidades tradicionais ou limitações jurisdicionais impedissem a busca da verdade. Falaram não como instâncias jurídicas convencionais investidas apenas de autoridade processual, mas como instrumentos de uma justiça superior. Hoje nos dirigimos à comunidade internacional como tribunais que reconhecem os limites históricos de nossas jurisdições, mas também nossa responsabilidade transcendental de aplicar princípios universais quando crimes contra a justiça ultrapassam fronteiras nacionais. O sistema jurídico mundial parou suas rotinas habituais. Advogados experientes reconheciam que presenciavam algo sem precedentes na história do direito internacional, pois uma coordenação processual de tal magnitude e sincronismo desafiava explicações convencionais. Bezerra, acompanhando os desenvolvimentos com lágrimas de gratidão profunda, sabia que aqueles procedimentos eram uma senha jurídico-espiritual, abrindo um novo ciclo na evolução da justiça planetária. O sistema de justiça não necessita de reformas cosméticas, continuaram os tribunais através de seus pronunciamentos coordenados, mas de uma transformação fundamental, construída precedente por cada decisão que ousar aplicar a verdade universal no contexto de jurisdições específicas. Após uma pausa carregada de significado histórico-jurídico, dirigiram-se diretamente à comunidade internacional. O que está por vir exigirá coragem processual, não para expandirmos nossas competências além dos limites legítimos, mas para aplicarmos os princípios eternos de justiça sem permitir que limitações técnicas obscureçam a busca da verdade. Os desenvolvimentos processuais encerraram-se em expectativa absoluta, mas o impacto foi instantâneo e global. Milhares de profissionais do direito ao redor do planeta relatavam uma renovação em sua fé na possibilidade de justiça verdadeira. Estudantes de direito redescobriram sua vocação original, e fenômenos sutis confirmavam que a atmosfera jurídica mundial havia sido transformada permanentemente. Naquela noite de revelações processuais, Bezerra registrou a mensagem final que selaria esta série de revelações jurídico-espirituais. A nova era de justiça não nascerá de um tribunal, de 2 ou mesmo de vários, mas da escolha individual de cada profissional do direito que desperta para sua responsabilidade transcendental.
Os processos são espelhos cristalinos da justiça transformada. Sigam sua dedicação à verdade, não apenas seus procedimentos técnicos. O sistema jurídico será chamado a evoluir, pois a justiça verdadeira pulsará onde a impunidade nunca conseguiu criar raízes profundas. Quando o precedente simples for reconhecido como revolução jurídica autêntica, a era dourada de responsabilidade universal começará sua manifestação através de tribunais inspirados. A Justiça Suprema retornará não através de reformas estruturais limitadas, mas como consciência ética pulsando em cada decisão que ousar aplicar princípios eternos apesar das pressões temporárias, julgar segundo a verdade apesar das conveniências políticas e servir à humanidade apesar dos custos pessoais. Com lágrimas de gratidão infinita pela justiça, que transcende compreensão meramente técnica, ele concluiu seus registros, sentindo a presença amorosa de grandes juristas desencarnados e incontáveis defensores da justiça, envoltos em luz que confirmavam a veracidade transcendental de cada revelação recebida. Amados irmãos, desta transformação jurídico-espiritual, esta jornada demonstra que presenciamos um momento histórico em que a justiça terrena se alinha com princípios cósmicos, utilizando processos judiciais como instrumentos de uma correção que beneficiará não apenas sistemas legais nacionais, mas toda a evolução da humanidade rumo a padrões mais elevados de responsabilidade e transparência. Deixem nos comentários seus nomes sagrados, cidades onde residem e petições de oração que brotam de seus corações sinceros. Nosso grupo de intercessão dedica-se integralmente a elevar súplicas por vossos desafios, sejam eles relacionados a questões jurídicas pendentes, injustiças sofridas ou necessidades de orientação em processos legais. Se enfrentam as tempestades de litígios complexos, as batalhas contra decisões injustas ou as lutas heróicas por reconhecimento de direitos fundamentais, saibam que oraremos incessantemente por vossa vitória processual completa, justiça definitiva e reconhecimento glorioso da verdade. Vossa participação ativa fortalece esta corrente dourada de justiça que conecta corações através de dimensões jurídicas infinitas. Ó Supremo Juiz do Universo, fonte eterna de toda justiça verdadeira, guia-nos com tua sabedoria que transcende códigos humanos e jurisprudências temporárias. Envolve, Senhor, cada coração aqui presente com tua justiça infinita, dissipando as névoas da parcialidade, da corrupção e do desespero que obscurecem nossa visão da verdade legal. Fortalece todos os que enfrentam injustiças aparentemente impossíveis de superar, concedendo-lhes vitória processual radiante, reconhecimento público da verdade e triunfo sobre todos os obstáculos que tentam obscurecer seus direitos legítimos. Que a chama sagrada da justiça brilhe através dos tribunais como faróis inextinguíveis, guiando juízes e advogados através da tempestade processual rumo ao porto seguro da verdade estabelecida. Que a jurisprudência superior nos una como defensores verdadeiros na construção desta nova era de responsabilidade universal, transparência judicial cristalina e justiça que flui como rio de verdade purificadora. Amém, e assim seja na luz eterna da justiça suprema. Se esta revelação jurídico-espiritual tocou as fibras mais profundas de vosso senso de justiça, deixem vosso like como voto de fé na transformação do sistema legal, inscrevam-se neste tribunal sagrado de luz e compartilhem esta revelação com outros buscadores da justiça verdadeira.
Cada gesto vosso é uma ponte dourada, permitindo que mais almas sejam alcançadas por estas palavras de esperança jurídica transformadora que ecoam através das dimensões infinitas dos tribunais celestiais. Que possamos caminhar unidos como uma ordem jurídica espiritual genuína rumo ao despertar coletivo que transformará não apenas sistemas legais nacionais, mas a própria essência da administração da justiça em escala planetária. Que a paz da Justiça Suprema esteja convosco hoje e por toda a eternidade jurídica.